Muito bem. Então, para quem não me conhece, eu sou Maicon Torres, sou psicólogo, psicanalista, sou coordenador sou professor da FAMAT e também coordenador da pós-graduação em Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Hoje a gente teve a ideia de fazer esse encontro, né, esse bate-papo, junto com Thalita. Eu nunca sei se é Baldin ou Baldan, Thalita. É Baldin, que é italiano, Baldin. mas muita gente fala Baldan e eu já Pois deixo. é. Então tá. Então Mas é estamos com Baldin. Thalita Baldin, doutoranda em psicologia, também é professora da pós-graduação da FAMAT. Estamos aqui também com Júlia Reis, doutora Júlia Reis, psicóloga, psicanalista, também professora da pós-graduação. E nós temos também como convidado o Alan Martins, que é aluno da pós-graduação, né? Então, o Alan topou aí o desafio de poder participar da apresentação como parte da atividade da faculdade, né? Desse nosso evento. E aí, o motivo que a gente pensou esse tema, principalmente desde do contexto, né, do início da pandemia, eu não sei se todo mundo chegou a ter acesso, mas logo no início, eu acho que foi por volta de abril, teve uma repercussão nas redes sociais, uma reportagem que volta no tema se a psicanálise é ou não eficaz. Então, esse assunto ele surge dentro da discussão sobre o que é ciência, qual é a cientificidade por trás da pandemia, né, das decisões ligadas à pandemia. E nesse bojo surge novamente essa discussão se a psicanálise ela seria, primeiro, se ela seria uma psicoterapia e se ela seria de fato uma psicoterapia eficaz. Eu acho esse tema, ele é importantíssimo para a gente manter, tanto ele é importante se a gente for pensar para a graduação em psicologia, mas não só nisso, né? Assim, é importante a gente poder levar em consideração também o que esse tema diz da nossa compreensão sobre o que é ciência, sobre o que é eficácia, né, e sobre qual é o que as pessoas esperam de práticas terapêuticas, psicoterapêuticas, enfim. Então, eu convidei, né, esse time para a gente poder discutir esse tema dentro aí do escopo, né, da psicanálise, obviamente, né? Então, não vai ser um debate, né, com pontos de vista muito diferentes, porque, né, isso até agora que eu me dei conta, né? Talvez tivesse sido até interessante chamar alguém para cutucar a gente aí, né? Chamar aí uma galera para poder colocar algumas questões, mas enfim. Então fica o convite para vocês que estão assistindo colocar as perguntas difíceis para nós aqui que estamos apresentando podermos pensar e discutir, enfim. Então, como abertura do evento, eu queria trazer para vocês um pouco, assim, introduzir alguns conceitos iniciais para a gente ir desdobrando a partir da fala de cada um dos convidados. E primeiro eu queria trazer para vocês, assim, né, o que é a psicanálise propriamente dita. Né? Então, hoje em dia, né, então, se a gente for pensar que a psicanálise ela surgiu lá com Freud, ali na data de 1900, né, que é o que a gente costuma localizar como o surgimento da psicanálise ali na publicação do livro Interpretação dos Sonhos. De lá para cá, já se passam então 120 anos, né? A psicanálise, a palavra, né, ela foi absorvida pela cultura, pelo senso comum, né? E, além disso, assim, várias outras linhas e abordagens também foram derivando da psicanálise. Então, hoje em dia, a gente tem uma grande confusão, né? Quando a gente fala de psicanálise, é um mundo, né? Certamente que a gente está ali falando de Freud, invariavelmente, mas não só Freud, né? Então, geralmente, é psicanálise de qual abordagem? No nosso caso aqui, a gente puxa a discussão por Freud, obviamente, mas também por Lacan, né? Jacques Lacan, psicanalista francês,
que fez aí um retorno a Freud, enfim, é o que orienta a nossa produção teórica e prática, né? Então, eu acho muito interessante a gente poder pensar a psicanálise, né, o surgimento da psicanálise, né, alguns vão discutir, né, se foi uma descoberta do Freud ou se foi uma invenção do Freud, né, se o inconsciente ele é um conceito freudiano, né, ou se antecede, mas enfim, mas a psicanálise ela surge num contexto muito específico, né? Então, Freud ele era um neurologista, né, austríaco, né, ali da cultura da língua alemã. Sendo neurologista, ele tinha um interesse, né, em estudar inicialmente o sistema nervoso, né, o cérebro e a parte mais fisicalista, digamos assim, da experiência humana. Só que alguma coisa acontece no meio do caminho que Freud ele dá uma guinada, né? Ele sai do que é uma discussão puramente biológica e abre um outro campo de estudos que aí vai incluir, né? Então Freud ele não nega o corpo, né? Mas ele vai introduzir um elemento mais amplo que é a linguagem e a própria cultura. Né? Então, o contexto em que Freud ele inventa a psicanálise, né, ou ele cria a psicanálise, é um contexto em que o principal desafio da ciência da época, né, lembrando que a medicina do século XIX, né, ela vai se afirmar como uma medicina científica, ela vai tentar se afirmar como uma medicina científica tomando como parâmetro, como principal objeto de estudo, o corpo. Só que é o corpo morto. Né? Então, o início da medicina científica acontece pela via da dissecação de cadáveres. Né? E aí, o que já coloca um primeiro paradoxo. Né? Se o objetivo da medicina é salvar vidas, né? Curar doenças, né? De certa forma seria manter um organismo vivo, é muito curioso que o início ali da sua produção científica vá se pautar justamente no cadáver, naquilo que já está morto. Né? E aí, para a nossa discussão, isso é muito interessante, porque num cadáver não há sujeito. Né? Você tem ali um corpo, um organismo, mas não há mais sujeito, não há experiência. Né? E aí é curioso porque, nesse contexto do século XIX, né, com o desenvolvimento da medicina, principalmente né, pautada na anatomia, né, na descrição, no esquadrinhamento, né, no mapeamento do corpo, do funcionamento do corpo, um grande problema de saúde pública, se a gente pode colocar assim, eram justamente os sintomas histéricos. Né? Então, o que é o sintoma histérico? Né? A histeria, ela era considerada uma doença neurológica, né, dos nervos / psiquiátrica, no contexto em que você tinha uma produção sintomática, né, de paralisia, cegueira, ataques epiléticos, enfim, toda uma manifestação, principalmente no que diz respeito ao corpo, né? E era um tipo de manifestação que interrogava, questionava o conhecimento científico da medicina da época. Então, o que os sujeitos histéricos, basicamente, né, diziam com seu sintoma é: a sua ciência ela não sabe dizer sobre a minha experiência. A sua ciência ela não consegue responder qual é o mal que me faz sofrer. Né? Então, nesse contexto, o que a gente tinha de tratamento era muito pouco, né? Assim, eram tratamentos até bem aleatórios, né? Então, assim, tinha lá toda era a questão dos choques térmicos, né? De você tomar banhos frios e banhos quentes, você tinha até mesmo a questão de o eletrochoque, né? Que se tornou um estigma no campo da psiquiatria, mas a gente já tem primeiras iniciativas lá de tentar fazer o tratamento por via do choque.
o escopo das medicações era muito restrito, né? Então a gente ainda não tinha muitas substâncias químicas para tratar desse sofrimento especificamente. E aí o Freud, ele então propõe uma outra abordagem que é partir da conversa com essas pessoas, né? Da conversa no sentido, melhor dizendo assim, da palavra, né? Porque a gente tem um primeiro passo, né, que é a hipnose, né? Então a hipnose ela se desenvolve nesse período como uma promessa de resolutividade, né, de cura efetiva, né? O Freud, ele tem início, né, nessa prática hipnótica, né? Isso é uma coisa que inicialmente ele toma como um instrumento importante. Se a gente for pensar, né, na verdade a hipnose ela acontece em ciclos, né? Então, assim, estamos vivendo um novo ciclo da hipnose. A cada 20 anos a gente tem um novo renascimento da hipnose como essa prática terapêutica aí, assim, milagrosa, né, que promete muitos avanços. Naquele contexto não era diferente. Freud, ele inicia os seus estudos através da hipnose, só que à medida que ele vai aplicando essa técnica e ele vai obtendo resultados interessantes, né, ele vai conseguindo fazer determinados sintomas desaparecerem, né, ele consegue desfazer determinados traumas psicológicos. Existe ali algum efeito, só que esse efeito ele é limitado. Então, não demorou muito para o Freud perceber que a hipnose ela consegue chegar até certo ponto. Então, a gente consegue, através dessa técnica, acessar alguns aspectos inconscientes, né, dissolver alguns traumas, enfim. Só que chega em determinado ponto que essa técnica ela não funciona. Então, a hipnose que ela coloca o sujeito, né, numa posição, de certa forma, passiva, né, o analista ele é quem vai dar o comando, quem vai ter a posição de condução da situação, encontra um limite aí. Freud ele percebeu esse limite e ele também teve uma sagacidade importante que foi, frente a uma situação difícil com uma paciente, essa paciente diz, cala a boca e me escuta, me ouve, né? E o Freud ele leva isso ao pé da letra, ele cala a sua boca, ele para ouvir o que o sujeito tem a dizer, né? O que essa paciente tinha a dizer. E aí, a partir daí, a gente tem uma virada do que seria o método da hipnose para o que seria o método psicanalítico propriamente dito, né? Que é o método da associação livre, levando em consideração a transferência, né? O vínculo que o sujeito faz ao analista. E aí o Freud, ele inaugura, então, essa nossa disciplina, essa nossa disciplina, ou essa nova disciplina, que é uma proposta de tratamento que difere muito do que vinha acontecendo, né? Então, primeiro, né, se você coloca o sujeito em o lugar de protagonismo, né, do seu sofrimento, né, da sua experiência subjetiva, no que o conhecimento ele não está do lado do analista, enquanto um conhecimento acadêmico, teórico, né, o saber ele está sempre do lado do paciente. O Freud ele introduziu então aquilo que, nomeado por uma paciente dele, a gente chama de a cura pela palavra. Então, justamente no processo de falar endereçada a alguém que escuta, o sujeito, ele muda. Alguma coisa no sujeito muda. Ele muda de posição, muda o sintoma, muda o sofrimento, enfim. Alguma coisa se desloca. Tá? E é aí que também, né, se a gente for pensar no início do século XX, né? Então, Freud criou a psicanálise lá em 1900.
Se a gente for pensar aqui, a psicanálise ela influenciou muito a psiquiatria nesse contexto, né? Então, até a década de 50, a psiquiatria ela sofreu uma transformação a partir desse encontro com a psicanálise. Na década de 50, que quando a gente tem a chamada revolução psicofarmacológica, a psicanálise ela passa a ser questionada, né? A sua eficácia passa a ser questionada, porque a psiquiatria, então, promete a cura ou o controle dos sintomas a partir da medicação, né? Então, é isso. Gostaria de passar a palavra para a Júlia, para a gente poder continuar essa apresentação e essa nossa conversa. Oi, Michael. Passa rápido, né? Você estava empolgado, achei que você ia falar mais aí. Pois é, não, então, assim, se deixar, eu vou falando muito, né? Só que eu estou aqui dando uma olhadinha no relógio, enfim. Tá, então vamos tentar nos ater também, né, horário, para a gente abrir para discussão, que eu acho interessante as perguntas que possam vir aí, né? Perfeito. Deixa eu só aproveitar, então, fazer um disclaimer aqui, né? Pessoal, quem quiser já ir colocando perguntas no chat, pode colocar que eu estou anotando aqui, tá? Ótimo. Então, Michael, primeiramente gostaria de agradecer a você pelo convite, né, a FAMAT e aos colegas que estão aqui comigo, dividindo, né, o Alan, que também foi meu aluno, meu supervisionando, então estamos aqui todos em casa, né, Michael? Poder acrescentar um pouco aí ao debate, né, como o Michael propôs, né, pensar quais as relações possíveis, né, o que a gente pode pensar aí dessas relações entre a psicanálise, a ciência e a psicoterapia. Acho que você já inaugurou aí, falou muitas coisas importantes. Vou tentar não me repetir, mas é o que você falou, né? A gente está num terreno comum, então acaba se repetindo aqui um pouco. E pode repetir, né? Justamente para a gente pegar pontos de vista aí, né? A repetição é fundamental na psicanálise. Exatamente. Recordar, repetir, elaborar. Então, né? Eu acho que, primeiramente, marcar essa diferença, né, da psicanálise para as psicoterapias, né, porque surgem muitas perguntas para quem não conhece a psicanálise, né, a psicanálise é uma linha da psicoterapia, mas eu já ouvi que tem psicanalistas que não são psicólogos, né, o que autoriza um psicanalista, né, o psicólogo tem um registro, tem um CRP, e o psicanalista tem algum registro, né, que autorize sua prática? Então, realmente, assim, são muitas diferenças, né, mas para a gente marcar alguma coisa aí, né, que a gente não tem um registro, né, como os psicólogos têm, né, que tem um conselho regional e tem aí um registro, né, porque acho que todos, né, psicoterapeutas e psicanalistas, mas a gente está numa formação continuada, né, como diz Lacan, se trata de um autorizar-se de si mesmo, né, mas a partir da sua formação em psicanálise, de um processo de formação que você faz em psicanálise, né, um estudo teórico, a partir da sua análise pessoal e a partir da supervisão dos casos clínicos que você atende, né? Então, se a psicoterapia ela está centrada, né, na consciência, né, no aqui e agora, a psicanálise, de modo contrário, como você falou, né, marca essa diferença, né, ao trazer a cena, como fez Freud, né, o pai da psicanálise, é a questão do inconsciente, né? Tem alguma coisa aí que nos determina, né? Tem uma causalidade psíquica na formação dos sintomas, como você disse, né? Tem uma causalidade aí inconsciente. Então, Freud traz à tona, como disse Michael, né, a questão da linguagem, da cultura e do inconsciente, né, presente aí, como disse Michael, né, na obra inaugural do Freud, que foi a interpretação dos sonhos. E Freud traz aí diversos outros, né, conceitos fundamentais para a gente em psicanálise, né, como você já disse, né, a transferência, a gente pode citar aqui a pulsão, o inconsciente, a repetição.
E é interessante, você falou da questão do corpo, né, Michael? Mas a pulsão é isso, né? Que está entre o somático e o psíquico também, né? Freud não larga a mão disso, né? Como o corpo, como alguma coisa ali que se atualiza no corpo é importante para a gente. Então, quando a gente vai em busca do entendimento do sintoma, né, desse sujeito que chega para a gente trazendo esse sofrimento, a gente vai em busca disso, né? O que foi ali recalcado, o que está ali inconsciente que está determinando o sujeito. Então, é uma investigação que vai além, né, desse aqui agora, que a gente vai em direção à infância, né, a constituição psíquica, a trama edípica, né, como o sujeito constrói ali sua fantasia na relação com o outro, na relação com o objeto, quais são os modos de gozo desse sujeito. Então, tudo isso, assim, é importante para a gente, né? E aí surge essa questão, né? Porque acho que a psicologia está mais de mão dada com a ciência do que a psicanálise. Então, a gente pode se perguntar, então, que tipo de ciência é a psicanálise, né? Ou se a psicanálise é uma ciência, ou não, como é que ela se relaciona com isso aí, né? E só para marcar assim, algo que eu acho importante, né, o Michael trouxe, né, a nossa orientação freudiana, de todos nós, psicanalistas, né, e posteriormente aí, de uma orientação lacaniana, mas é importante, né, como diz o próprio Lacan, o analista estar à altura da subjetividade de sua época, né? Então, a gente está sempre em formação, né? A gente está escutando, né, que o sintoma da época do Freud não é o mesmo sintoma de hoje, que você tem uma nova apresentação sintomática. Então, você tem que estar atento aí também como a subjetividade diz de uma época, né? Qual é a relação da subjetividade com uma época. Então, se Freud lá, né, o texto dele, O Mal-Estar na Civilização, um texto fundamental para entender a subjetividade daquela época, hoje, o que nos orienta aí? Né? Então, eu fiz, assim, algumas marcações, também tentar ser breve, mas eu destaquei um texto importante para a gente, né, que é de orientação lacaniana, que é o texto do Lacan, A Ciência e a Verdade, né, que está nos escritos. Então, acho que para a gente é um texto importante para a gente pensar, né, para a gente se questionar isso, né? Se a psicanálise é uma ciência, qual a relação da psicanálise com a ciência, e se tem aí uma eficácia, né? Que eficácia é essa? E eu acho que ninguém melhor para comprovar a eficácia da psicanálise que os pacientes, né? E nós mesmos, enquanto analisantes aí, né? Para dar esse testemunho do que a análise provoca na gente, como falou Michael, né? Em termos desse deslocamento aí da nossa posição, né? Da nossa posição em relação ao outro, né? Da construção, né? De um atravessamento aí da fantasia, por exemplo, né? Como diz Lacan. Então, nesse texto, né, eu queria destacar, acho que duas frases aí do Lacan. Uma, ele diz assim, uma afirmação do Lacan, depois quem quiser eu dou a referência exata. Ele diz, dizer que o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o sujeito da ciência, talvez passe por um paradoxo. Então, ele aponta aí, né, que tem alguma coisa que tem uma relação com a ciência e também não tem. Então, e aí eu acho que tem uma frase também do seminário 1 do Lacan que eu gosto muito aqui. A análise como ciência é sempre uma ciência do particular, ou seja, há uma relação aí da psicanálise com a ciência, mas uma ciência do particular, há alguma coisa aí diferente, né? E o que é isso? Isso já estava, né, lá em Freud, por exemplo, quando ele toma a famosa afirmação do Descartes, né, que inaugura aí o sujeito da ciência, né, Michael? Quando ele separa aí o sujeito-objeto e afirma, se eu penso, eu existo, né? Penso, logo existo. E aí, né, nos vem Freud
fazendo uma afirmação diferente, né, promovendo uma diferença aí, ao afirmar que para a psicanálise há uma reescrita, né, dessa frase aí que inaugura aí o campo da ciência. E aí Freud vai dizer justamente que penso onde não sou, sou onde não penso, né? Então, a partir desse cogito cartesiano, Freud vai dizer que há ali uma causalidade psíquica inconsciente, né? Que o sujeito é causado pelo inconsciente, que o inconsciente é fundamental enquanto tratamento, né? Enquanto direção de tratamento para esse sujeito. A gente precisa estar atento a isso e a tantas outras questões. Então, Freud, né, ele faz toda uma construção, como o Michael falou, do método psicanalítico, né? Não é dizer... Por que isso, né? Tem um senso comum, como o Michael mesmo disse, em relação à psicanálise, né? Então, o que é a psicanálise? O que a psicanálise constrói? E Freud faz toda uma construção de um método psicanalítico, né? É claro que ele vai promovendo mudanças em relação a esse discurso, né? Ele diz uma coisa, depois ele diz de uma outra forma, né? Primeiramente, ele escreve uma tópica, né, do aparelho psíquico, depois ele reescreve de um modo diferente, né? Primeiro ele organiza as instâncias psíquicas entre inconsciente, pré-consciente e consciente, depois ele promove uma mudança, né? Aí também nessa organização do aparelho psíquico, mas o que eu acho assim, importante é marcar que Freud, ele coloca aí um tensionamento, né? Há sempre uma dualidade pulsional, que eu acho que a gente consegue entender isso de modo mais claro quando ele opõe pulsão de vida e pulsão de morte, né? Como duas pulsões antagônicas, né? Mas presentes no aparelho psíquico. Então, nós todos estamos submetidos a isso, né? Esse conflito, a esse tensionamento. O sintoma, por exemplo, como diz Freud, né, é uma formação de compromisso, né? Alguma coisa do inconsciente aparece, mas há um movimento aí também de barreira, de censura, não dá para aparecer tudo. Então, no nosso aparelho psíquico tem sempre esse tensionamento, né? Mas como Freud vai construindo isso, né, e retomado por Lacan, é importante dizer, né, que a psicanálise ela se pauta, por exemplo, né, num diagnóstico diferencial, assim como a psiquiatria tem um diagnóstico, né, tem toda, né, uma categoria bem ampla, né, de diagnósticos de transtornos que vai cada vez mais aumentando ao longo dos DSMs aí. Mas a psicanálise ela tem um diagnóstico bem definido, né, um diagnóstico estrutural entre neurose, psicose e perversão, e uma direção de tratamento pensada a partir dessas estruturas clínicas. Então, a gente tem, né, essa organização, né, um diagnóstico, somos orientados, né, por um diagnóstico estrutural para pensar uma direção de tratamento. E visando, né, construir uma direção de tratamento para cada sujeito. Né? Tem algo aí que é singular, que é caso a caso. Não é à toa que Freud ele desenvolve sua teoria muito baseada nos casos clínicos, né? Ele tem todas as formulações a partir do caso Dora, do Homem dos Ratos, né, do Homem dos Lobos, de Schreber, né, para falar da psicose. Então, é isso, né, marcar que a psicanálise é uma ciência, né, do particular e constrói aí uma metodologia muito específica, né, essa metodologia psicanalítica. Michael, teria também outras coisas para falar, mas estou preocupada com o tempo, eu tinha montado aqui alguma coisa, talvez depois, dando tempo, eu retomo, pode ser? Claro. Opa. Claro, senão também vou falando. Não, e pior que você foi falando, Júlia, eu também fui aqui pensando em várias coisas aqui, querendo falar junto, mas a gente se segura. Mas a gente pode fazer isso, né? A gente pode passar a palavra agora, não sei se para a Thalita ou para o Alan, né? E aí depois a gente retoma esses pontos aí. Né? Já tem algumas perguntas aqui no chat, a gente pode fazer isso. Joia. Foi ótimo.
Alan, você quer pegar gancho aí sobre a pulsão? Pode ser. Acho que vai... Então pega, que daí eu vou para um outro caminho. Então, vamos lá. Pô, gente, prazer estar aqui. Obrigado, Maicon, aí pelo convite, né? Pô, que situação. Estou com minha supervisora aqui de olho em mim, estou com meu orientador de olho em mim e vou falar sobre um assunto que a professora que me ensinou está aqui, né? Imagine fora os demais professores que já estão aqui, né? Então, pensa aí, né? Mas, assim, o meu lugar aqui é o meu lugar que sempre tive, né? Acho que é o lugar de trazer algumas questões. Quando o Maicon falou assim, devia trazer alguém para cutucar, eis-me aqui, para cutucar. Eu acho que quando a gente... É um tema muito pertinente, e eu quero trazer, na verdade, Maicon, uma questão em cima da questão. Porque quando se fala assim, a pergunta, a psicanálise é eficaz? Eu acho que a gente precisa primeiro, no meu entendimento, questionar o que seja eficácia. Né? Porque a questão é, será que a psicanálise se propõe ser eficaz a partir do conceito do que é eficaz dentro dessa pós-modernidade? Então, eu acho que eu queria começar pensando, trazendo esse tensionamento, né? Como a Júlia falou de tensão e falou sobre pulsão, eu acho que a psicanálise, ela nos leva a estar sempre nesse lugar de tensionamento. Então, quando eu me deparei com este tema e com essa questão, assim, que me atravessa também, que me atravessou o curso de psicologia e que me atravessa ainda também o curso de pós em psicanálise, nos fundamentos da clínica psicanalítica, que é se pensar se de fato a psicanálise se propõe a ser eficaz a partir desse conceito que a gente tem de eficácia no tempo que a gente está, nos tempos que a gente está vivendo, né? Porque a gente vai pensar dentro do senso comum, pensar, por exemplo, um conceito básico de eficácia, capacidade de se produzir efeitos desejados, por exemplo. E quais seriam esses efeitos que são desejados, né? Aí, por exemplo, a gente vai pesquisar e ver algumas coisas que trazem, pensando em termos de efeitos ou de eficácia, que seria o retorno de um sujeito à sua normalidade, ao seu funcionamento normal posteriormente a uma crise ou uma doença, ou remissão de sintomas. E aí, logo de cara, eu penso numa questão problemática, até mesmo nessa palavra retorno, né? Retorno a um funcionamento. São várias palavras que já em si trazem muitas questões, retorno, normalidade, remissão de sintomas, né, como a Júlia falou. Mas ainda quero pensar um pouco dentro desse conceito de eficácia e ver o quanto esse conceito, ele, de alguma forma, ainda é atravessado, né, por aqueles paradigmas científicos, né, que a Júlia destacou aí, os paradigmas newtonianos, os paradigmas cartesianos, que sempre colocam essa relação, né, de causalidade linear, essa dimensão reducionista, e, basicamente, ele traz em si, ao meu modo de ver, esses primados que cercam esse conceito de eficácia, né, que é o primado da razão, o primado, né, da consciência, dessa normalidade, o que aponta muito para esse aspecto que você falou, né, que atravessa o discurso científico e, consequentemente, o discurso da própria medicina, né, dessa coisa do corpo, da funcionalidade de um corpo, da normalidade de um corpo, e principalmente dessa questão da razão. E aí a gente vê, por exemplo, dentro da própria clínica, como isso aparece para a gente, né, porque a psicanálise é indagada disso, né, o resultado, né? Então, a eficácia é a promoção de um resultado desejado. E aí, o quanto muitas vezes esse resultado, ele é muitas vezes medido a partir desses conceitos básicos, né, desses efeitos, né, dessas influências, desse pensamento cartesiano, newtoniano, desse primado da razão, da normalidade de um corpo, e aí já traz sérias questões que eu entendo para a própria psicanálise, porque vai trazer a ideia da universalidade de um sujeito e, principalmente, em como gerenciar a eficácia, estaria em como gerenciar o próprio desejo desse sujeito, né? E esse já traz esses tensionamentos para a gente dentro dessa conceituação de eficácia. E aí, eu
foi bom pegar o gancho da Júlia. Por quê? Porque a gente pensa aí, será que a gente pode pensar eficácia em um conceito além disso? Será que a gente pode pensar em eficácia para além dessas relações cartesianas e newtonianas? E eu entendo que é possível pensar sim. E eu acho que não só é possível, como deve-se ampliar e tensionar essa dimensão de eficácia. Mas aí eu preciso incorporar a dimensão da complexidade humana. E eu só posso fazer isso se eu trago aquilo que a Júlia colocou, a causalidade psíquica. Porque até então a gente está dentro de uma dimensão, ou seja, né, hoje muito bem atendida pelas ciências que respondem à parte cognitiva, ou as ciências que respondem à parte somática do corpo. E aí, o que falta? O que na verdade, não está ainda dentro desse, digamos, desse diálogo? A causalidade psíquica. Então, eu posso pensar na eficácia se eu trouxer para a eficácia não os conceitos paradigmáticos, nem cartesianos, nem newtonianos, mas se eu pensar em um termo de eficácia a partir de uma dimensão da complexidade. E aí, a Thalita está aqui, vai me ajudar, vai me socorrer, qualquer coisa. Aí, dentre tantos conceitos que eu entendo que possam me ajudar a tensionar essa questão da eficácia, eu entendo que a pulsão pode nos ajudar a ser um ponto de partida para pensar nisso, né? Como a Júlia colocou, essa pulsão que não está nem no campo do somático, nem no campo mental. Está em um entre, e é um entre que não é localizado, né? Não é um entre que está dentro de uma localização, por isso que ele não obedece à questão do primado, né, cartesiano. Então, e uma outra coisa, por isso que eu fiz a menção à palavra retorno, porque o conceito de pulsão, né, quando o Freud vai dizer, né, primeiro, que a pulsão ela não pode ser, digamos assim, uma coisa que seja educável. Então, se ela não pode ser uma coisa que é educável, que é partido de um princípio da sua constância, então eu não posso pensar numa pulsão como algo que possa ser, digamos, controlado, e nem podemos pensar numa pulsão que seja algo generalizado ou normativizado, digamos assim. Então, por exemplo, quando eu trago o conceito de pulsão, por que eu faço essa menção a essa palavra retorno presente no conceito de eficácia da pós-modernidade? Porque se o conceito de eficácia dentro desse contexto que a gente está falando, fala de um retorno ao funcionamento, ou um retorno a uma integridade do sujeito a um estado anterior. Mas que estado anterior é esse se a pulsão nos aponta para um retorno que não é o retorno ao mesmo? Né? Então, isso já traz uma questão para esse conceito de eficácia, porque eu não posso pensar por mais que seja um retorno, pensando analiticamente falando, eu não posso pensar num retorno que seja o retorno ao mesmo. E uma outra questão também que o conceito de pulsão me traz para questionar a questão da eficácia, é quando o Freud fala da multiplicidade dos diversos objetos que são os objetos de uma pulsão. Então, dentro desse conceito de eficácia, a gente está pensando, né, no paradigma científico, né, de algo que seja normativo e da generalização de um comportamento que se coloca como norma. A psicanálise, ela não trabalha a partir de um conceito pulsional de um objeto que seja comum para todos. Né? Então, já é uma outra questão para a gente pensar se, de fato, a psicanálise propõe a ser eficaz a partir desse entendimento de eficácia que se é trazido para a gente. E um outro aspecto também que eu entendo que a pulsão vai nos ajudar a pensar neste retorno, analiticamente falando, é que quando se traz esse conceito, né, de eficácia dentro da produção de um resultado esperado, há um referencial muitas vezes que está para fora desse sujeito. E quando Freud traz, no meu entendimento, o conceito de pulsão, ele está trazendo muito mais o entendimento de que esse é um trabalho, né? É um trabalho do próprio sujeito em si, do que de qualquer uma outra coisa. Então,
como a Júlia colocou, e acho que a gente acaba, de alguma forma, repetindo mesmo, né, porque são os conceitos, né, da psicanálise que se atravessam, a gente não pode pensar em um trabalho, analiticamente falando, que seja um trabalho pré-estabelecido, pré-determinado, ou já posto para que se alcance esse determinado resultado e, a partir desse resultado, a gente entenda que a gente vai ter um resultado eficaz. Porque isso é sempre um trabalho singular, é sempre um trabalho do sujeito. Se eu penso essa pulsão como sendo esse trabalho do sujeito, no sentido de que a pulsão, e aí é que eu trago mais um aspecto para pensar, a pulsão ela é sempre parcial. Então, quando se trabalha uma perspectiva de eficácia, está se pensando numa completude, num retorno ao sujeito, no sentido de uma integralidade, de uma completude, como se houvesse um funcionamento completo de um sujeito. E o Freud traz a pulsão dentro de uma perspectiva da sua parcialidade, ou seja, a psicanálise trabalha com a incompletude. E é por isso que eu questiono essa questão da eficácia, porque se a eficácia é no entendimento desse paradigma científico pós-moderno, né, com bases, né, em princípios newtonianos e cartesianos, a psicanálise não responde a isso porque ela trabalha no campo da falta, ela trabalha no campo da incompletude. Aí eu vou entender que a psicanálise pode ser, sim, eficaz hoje, se eu penso que a psicanálise pode trazer como contribuição o próprio tensionamento ao conceito de eficácia de hoje. E pensar essa relação de trabalho do sujeito, como algo dentro do campo da ordem da incompletude. Então, e que eu acho que é a grande questão para a gente pensar hoje na pós-modernidade, né? Porque, pensando aqui na prática, o que se apresenta para nós na clínica, e o que é, de alguma forma, que a gente vai lançar mão do conhecimento psicanalítico, é tensionar esse sujeito que chega lá em busca de um resultado, em busca de uma eficácia, em busca de um tratamento que lhe traga esse senso de completude e funcionamento, e a gente vai trazer para ele um trabalho que é o trabalho dele, como sujeito, e um trabalho em que ele possa atravessar essa própria relação de completude. Então, assim, o que eu quis trazer, na verdade, na minha fala, entendendo o meu lugar aqui diante de tantos mestres aqui presentes, não era a resposta a isso, mas era essas indagações e essas questões que eu acho que o tema propôs e que eu acredito que seria pertinente a gente pensar se, de fato, a psicanálise pode responder a isso, a essa eficácia que é demandada, né, dentro desse discurso, inclusive, que é um discurso que envolve tantas questões políticas, econômicas e por aí vai, mas se é possível ser eficaz e se a gente pode, na verdade, construir um outro conceito de eficácia que não esse conceito demandado por esse tempo que a gente está vivendo. Alan, muito obrigado. Só vou aproveitar para fazer uma intervenção, que é, se tem uma coisa que a psicanálise pode fazer, é justamente subverter os mestres, né? Então, o que é isso que você está chamando aí de mestre, né? Que lugar é esse? Mas, enfim, mas obrigado pelas suas colocações. E aí eu passo a palavra agora para a Thalita, então. Obrigada, Maicon. Obrigada pelo convite, também agradeço muito, é um prazer estar aqui com vocês, né, colegas muito queridos, e eu vou abraçar essa pergunta do Alan aí. Eu pensei a minha fala para falar do lugar de onde eu realmente estou, né, eu sou uma pessoa que faz psicanálise em instituições, e geralmente instituições vinculadas à assistência social, e eu queria pensar um pouquinho, né, essa ideia da eficácia da psicanálise a partir desses discursos que circulam dentro dos espaços institucionais. Eu não vou abordar nenhum espaço em específico, mas penso em fazer uma fala um pouco mais aberta, né? E aí eu dei um nome para pensar essa fala, e Michael foi muito generoso comigo, que trouxe vários pontos que
eu tinha pensado em comentar também, eu vou só pontuar, né, para a gente não ficar muito repetitivo e também poder abrir mais espaço para discussão depois. Mas eu tinha pensado de colocar essa minha fala no sentido de psicanálise, ciência e positivismo, o resgate do discurso à margem. E para pensar isso, eu trago primeiro um pouquinho a questão da psicologia e como ela se insere, então, nesse discurso da ciência moderna, mais especificamente do positivismo. Para, na sequência, eu vou tentar fazer aí um contraponto com relação à psicanálise, em como ela se contrasta com relação à psicologia nesse sentido. E, ao final, eu trago algumas questões que são questões que ficam para mim hoje muito das minhas práticas mesmo, né? Então, primeiramente, historicamente, né, a psicologia ela é conhecida como, muitas vezes chamada assim, a ciência do homem, e ela sobreviveu não sem problemas ao positivismo, né? Ela teve alguns problemas, sim, embora tenha passado por eles. O positivismo, para a gente situar, foi um movimento filosófico, sociológico, político do século XIX, e que ele emergiu sob os pressupostos iluministas. Esse movimento em específico, ele significou um rompimento radical com a ideologia da Idade Média, né, como vocês têm trazido aí, e ascendeu junto com a sociedade industrial, que começou a nascer com a Revolução Francesa, então a gente está falando do período, né, final do século XVIII, início do século XIX mesmo. Em síntese, esse movimento significou uma possibilidade de compreender a existência humana a partir de valores completamente humanos, o que parece redundante, mas na verdade não é. E aí retoma a fala do Michael quando ele fala com relação a esse corpo, né? O corpo que é um corpo morto, e aí não há sujeito. E a gente está, por incrível que pareça, resgatando uma ideia de sujeito a partir do olhar sobre esse corpo. Uma vez que até a idade que até então essa ideia de homem estava vinculada exclusivamente à teologia metafísica, né? Então estava fora desse discurso da ciência. Então, dessa forma, o positivismo, como propunha o seu fundador, foi Augusto Comte, porque a gente pode encontrar alguns contrastes com relação a isso, eu vou me ater somente a esse ponto, associa o modo de fazer ciência a um conhecimento do ser humano que não deixa de defender a ideia de que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento verdadeiro, e, portanto, excluindo toda uma gama de saberes, os quais ficariam à margem. E essa é uma palavrinha que eu vou trabalhar como significante nessa minha fala. E o que estaria à margem? Né? As crenças, as superstições e quaisquer outros saberes que não pudessem ser comprovados pelos métodos rigorosos e universais da ciência. Assim, de acordo com essa corrente de pensamento, uma teoria poderia ou não ser comprovada somente seguindo métodos científicos válidos. Como consequência disso, o progresso da humanidade dependeria exclusivamente dos avanços científicos, o que é uma questão, né? Uma questão que se apresentou por um bom tempo e continua se apresentando hoje como um problema. A psicologia, diante desse cenário, né, ela tem algumas dificuldades, mas ela começa a conquistar o seu espaço, mais ou menos no mesmo momento em que o positivismo ascende, então a gente está falando do século XIX, numa interface bastante difícil, para garantir o seu espaço enquanto um saber novo, e, portanto, com objeto de estudo próprio e localizado. Entre as ciências naturais, porque ela não se desvinculou completamente da fisiologia e da biologia, por exemplo, e as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, onde ela também tem um pezinho, né? Mas ela também, de certa forma, se separa delas, porque é assim que ela consegue o seu status de ciência. A grande questão para a psicologia, além dessa dificuldade de colocar-se como inédita entre as ciências tão importantes para a sua constituição, era o fato de que, embora, por um lado, ela pudesse ser valorizada por poder se aventurar em tentativas de responder grandes questões acerca da humanidade, né, que são questões que a gente continua se fazendo hoje, por outro lado, a psicologia já se mostrava gravemente associada ao discurso capitalista. E esse discurso introduzia parâmetros muito específicos ao fazer científico. Então, nesse sentido, a psicologia assumiu um papel, ou a gente pode chamar também de um instrumento, né, de normatização, ao se colocar a favor de uma certa tecnocracia, como diria Lacan, evidenciando uma crítica a esse lugar de instrumento de predição e de controle, perdendo a dimensão do que há efetivamente de humano ali, né? Aí eu estava procurando algumas referências para pensar essa questão, e eu encontrei um texto da Sônia Alberti, que se chama Psicanálise e Ciência, o Encontro dos Discursos, e ela traz um trechinho que eu peço licença para ler mais detidamente para vocês. Ela diz o seguinte, né? Nada mais adaptado a uma psicologia que uma ciência humana. Com efeito, o próprio sintagma ciência humana, entre aspas, é um paradoxo impossível. Se não, vejamos. A ciência exclui o homem, por necessidade. Ele atrapalha a medição dos experimentos com as suas próprias dificuldades, de forma que todo cientista sabe os problemas advindo das particularidades de cada pesquisador.
Ora, uma ciência que visaria o homem é, em princípio, uma idiosincrasia. Portanto, ficaria fora da universalidade científica. Isso a Júlia comentou com a gente, né? A psicanálise faz ciência na medida em que a gente pensa na ciência do caso único, na singularidade. A não ser que o conforme às suas necessidades científicas, e assim ser, ou que, exclui as suas particularidades e diferenças singulares. Aí já não é mais humana. Ou, então, que se articule com um outro modelo bem mais complexo. E aí ela cita Lacan, né, paradoxalmente, nos diz que a psicologia, quando oferece os seus préstimos à tecnocracia, é a única ciência do homem no real sentido da expressão, na medida em que é a única que desconsidera o fato de que o homem da ciência não existe. É a única que desconsidera o fato de que para fazer ciência há que se ser sujeito. De resto, palavras de Lacan, o discurso da ciência não deixa nenhum lugar para o homem. Essa fala está no avesso da psicanálise. Então, retomando essa ideia dos pressupostos positivistas, fazer ciência, além de excluir do seu campo a perspectiva da singularidade, como eu acabei de apontar, também significa resgatar supostos valores universais, e assim, havia naquele contexto pressupostos muito claros sobre o que seria ciência ou não, e sobre como ela se articularia à ideologia, em especial à economia. Para além disso, nós não podemos nos esquecer que nós estamos falando também de uma ciência que se faz num berço europeu, que é branco, heteronormativo, e que, portanto, funciona conforme uma certa lógica produtora de discursos e, por que não dizer, de subjetividades, né? Ademais, essa abertura significou um período de intensa produção. E quanto a isso, a gente eu penso aqui junto com a Sônia Alberti, né, nesse mesmo texto que eu citei para vocês, onde ela chama a nossa atenção para o fato de que é impossível a gente não se colocar de alguma forma em interlocução com o saber. E o Lacan traz isso nesse mesmo seminário que eu também citei, que é o seminário 17, o avesso da psicanálise, quando ele vai trazer a ideia do discurso universitário. O discurso universitário, ele introduziu parâmetros que são hoje seguidos independentemente da ideologia a que a gente se afilia dentro da psicologia, na medida em que todos estamos submetidos à ordem da produção. Então, a gente tem que produzir artigos, tem que participar de conferências, fazer teses, orientações, etc. E não está muito em questão a qualidade desses trabalhos, né? O que importa é o quantitativo. Então, o que importa é que a produção é contada em números, ou seja, ela é contabilizada, demonstrando que nós estamos todos muito bem submetidos aos desígnios do discurso capitalista, nós queiramos ou não. Em certa medida, a gente também está bem articulado aí com os ideais da ciência moderna, se a gente for pensar só em termos de psicologia, né? Então, em síntese, o que eu quero apresentar com essas articulações é o fato de que, ao mesmo tempo em que a ciência positivista tem um papel imprescindível na possibilidade de uma ciência que trabalhasse com o humano, ela também legitimou um certo saber sobre o homem que é incapaz de dar conta da complexidade que seria investigar esse mesmo homem. Ou seja, o positivismo, com as suas leis e causalidades, englobou os estudos sobre a subjetividade pela via das ciências sociais, ao mesmo tempo em que massacrou essa mesma subjetividade ao considerar apenas uma certa subjetividade, aquela que podia ser fragmentada para então ser estudada e compreendida. E vocês citaram Descartes, né? Descartes, no seu método, propunha justamente isso. Isso se dá, então, conforme os modelos do paradigma científico da ciência moderna, né? Paro aqui com relação à psicologia para abrir um outro braço, então, em direção à psicanálise, mas que caminha um pouco nesse mesmo sentido, embora com relação a uma crítica, né? E retomando a interrogação também, aqui essa conversa que a gente está tendo aqui se propõe, que é de perguntar sobre a eficácia da psicanálise, e eu considero impossível deixar de perceber que, embora os muitos possíveis caminhos a serem tomados, todos eles parecem me levar ao mesmo lugar, que é o posicionamento do Freud desde o início da psicanálise, na virada para o século XX, ao lado de um discurso que se constrói à margem. E com isso eu quero dizer que ele e a psicanálise se colocaram e colocam justamente em enlace com um caminho que realça a complexidade e a singularidade, como, né, meus colegas aqui já apontaram. Desde o início, então, o Freud se debruçou sobre a margem, e ali ele se propôs a construir um novo discurso, um novo saber sobre o discurso. Nesse sentido, a psicanálise, e aí eu vou bem ao contrário da ciência, né, opera também com aquilo que não pode ser visto, que não pode ser tocado, que não pode ser nomeado, mas que ainda assim tem relação com o sujeito e a gente sabe que está ali presente, né? É aquilo que o Lacan diria que toca o real. Então, com isso, não há aí algo que não seja definível,
mas que nos escancara a diferença do impossível que está em causa na ciência, né? E aí os colegas antes falaram um pouquinho sobre isso também, essa não completude. A gente nunca vai estar falando desse todo como um todo fechado, sempre tem algo que escapa, né? A psicanálise se faz muito nesse que escapa. Os atos falhos, os xistes, é desses lugares que a gente está falando. E quando nós pensamos na ciência, o que está em causa na ciência, a gente vai ver que o que está em jogo ali é tudo que pode ser mensurado, quantificado e, portanto, não reconhecido. Na psicanálise, o não dito, não visível, mas ainda assim presente e reconhecido é do que a gente está falando. E aí, para entrar mais na questão que eu gostaria de trazer mesmo, né, para propor para a gente pensar, e eu vou abrir aqui mesmo como uma indagação, são umas reflexões que me vieram muito a partir do meu trabalho. Eu vou chamar a Grada Quilomba para conversar com a gente, que é uma artista e psicanalista, e eu trago à luz, né, dela a crítica que ela faz à tradição epistemológica no livro chamado Memórias da Plantação. Ela nos diz que se a epistemologia, que é uma palavra que vem do latim, ciência do conhecimento, que se estrutura no nosso berço social, é uma epistemologia baseada em pressupostos ocidentais, brancos, masculinos, heteronormativos, como é que a gente pode pensar a nossa realidade de povo colonizado sob essa única face, que é a face do colonizador? E aí ela própria nos aponta que é preciso descolonizar o conhecimento. Se a gente for lembrar historicamente o percurso da psicanálise, né, desde lá dos estudos da histeria, todo o trabalho de Freud e dos seus posteriores partem da contramão do que até pouco tempo antes entendia-se por histeria, que era vinculado com a ideia do fingimento, o exagero, o drama, né? Então começa com Charcot, depois o Freud, eles rompem com o descrédito dado à histeria, enquanto um quadro clínico legítimo, e substituem por uma aposta. E é inevitável demarcar que é também com base nisso que toda ciência se produz, uma aposta, né? Há primeiramente sempre uma questão, uma dúvida, uma interrogação. Nesse sentido, Freud se apropriou de um pressuposto básico da ciência positivista e o subverteu a favor do sujeito, como Marcon chegou a pontuar em algum momento da fala dele, né? Então, é sobre a dúvida acerca do sintoma, e eu devo dizer sobre o próprio sintoma, que o sujeito produz o seu discurso, e com isso ele faz ao mesmo tempo um caminho que parte do discurso da ciência, a dúvida, né? E avança necessariamente contra ela, ao abandonar o universal para ressaltar com o sintoma, precisamente a singularidade. Então, no inconsciente é que o sujeito se apresenta. E hoje aqui, nos encontramos um pouco mais de um século, então 120 anos, né, da fundação da psicanálise, para pensá-lo enquanto um campo de saber, e eu sinto até um certo alento quando eu me dou conta de que nós seguimos produzindo conhecimento, e que ele faz um movimento no sentido de resgatar discursos que por séculos tiveram como único destino a margem. Então, mais uma vez, retoma a Grada Quilomba, né, para pensar esse lugar da margem, e ela vai dizer que o lugar da margem é aquele onde estão as pessoas que não podem estar no centro, e que quando estão no centro, sempre são convidados a se retirar. Então, é o trabalhador que sai da zona oeste do Rio e vai para o centro do Rio e vai para a zona sul, mas que chega a determinado horário e ele não tem mais ônibus para voltar para casa. Então, ele precisa voltar no momento em que está sendo dito que ele deve voltar. Na psicanálise, por outro lado, como artesãos, nós andamos na contramão dessa prática e não fazemos sem um método psicanalítico. Júlia, agradeço aí a tua generosidade para falar sobre isso, né? Me auxilia muito na minha fala aqui também. E eu não poderei desenvolver aqui mais sobre isso, também acho que a gente pode deixar para discussão, e que traz também o rigor à nossa prática. Então, a psicanálise não se faz sobre os pressupostos da ciência moderna, mas ela tem também o seu próprio rigor. A margem costura-se ao centro e o centro borda, e faz borda com a sua própria margem. Afinal, como Lacan nos ensinou, se a psicologia existiu enquanto ciência para provar que o homem da ciência não existe e que para fazê-la há que se ser sujeito, a psicanálise resgata o sujeito em toda a sua singularidade para produzir o saber, ou os saberes, como a gente já viu que estamos falando aí de muitos. É isso, gente. Obrigada. Agradecemos, Thalita, pelas suas colocações. Assim, então, acho que a gente conseguiu fazer uma discussão profunda
do tema, né? E aí eu queria tentar amarrar um pouquinho isso e sustentar também aqui nessa apresentação, né, o quanto que a psicanálise, ela se faz atual, né? Então, a gente pode pensar que como Freud produziu há 120 anos atrás, né, que muita coisa, né, pensando que a ciência tem essa concepção de evolução linear, né? Então, o que ele falou há 120 anos atrás já não serve mais porque a ciência evoluiu. Pelo contrário, né? E aí é muito curioso, porque se a gente for pensar na perspectiva, né? Vamos pensar na eficácia. A gente tem, no ramo das psicoterapias comparadas, né? Que é uma pesquisa em que você compara o funcionamento de diferentes psicoterapias, se costuma ter como dilema, né? A gente avaliar a eficácia por ou a resolução de um sintoma, então o sintoma desaparece, né? Então, se a pessoa ela apresenta um mal-estar, vamos supor, síndrome do pânico, uma psicoterapia bem eficaz seria aquela que elimina esse sintoma. E isso é uma abordagem. A gente poderia pensar uma outra abordagem que é do bem-estar, né? A gente avalia se uma terapia é eficaz se a pessoa se sente melhor depois que fez o processo. As duas vias, elas têm pontos complicados, né? Primeiro porque, né, quem garante que eliminar simplesmente um sintoma, isso de fato produz alguma melhoria, né? Isso de fato produz mudança na vida do sujeito, e da mesma forma que a gente avaliar por esse bem-estar direto, assim, isso, né? Tipo, pela via da felicidade, também é complicado. E aí, assim, vamos pensar agora do ponto de vista do comparativo, né? Se lá naquela época do Freud a gente não tinha muitos medicamentos psicofarmacológicos à disposição, né? E o próprio Freud, né, no início lá da carreira dele, ele até teve uma expectativa muito alta pela cocaína, né? Não sei aqui se vocês sabem, mas o Freud, no início, ele teve pesquisas sobre cocaína, ele prescrevia cocaína, ele utilizava cocaína. E aí ele próprio se dá conta que essas soluções vindas de fora, né, vinda pela via da química, enfim, assim como a hipnose que vem de fora, isso não funciona. Tem alguma coisa da pulsão que toma isso de uma outra maneira, que enfim, né? E aí é muito curioso, porque, em teoria, hoje a nossa sociedade ela deveria ser mais feliz, entre as aspas, ou deveria ter menos transtornos psiquiátricos, porque nós temos uma quantidade de opções de medicamentos enorme. E aí a gente vê que, pelo contrário, né? Quanto mais medicamento a pessoa toma, menos ela necessariamente consegue elaborar o que é da sua vida, do seu desejo, da sua existência. Então, esse é um desafio da clínica contemporânea, né? Então, nos consultórios, nas instituições, cada vez mais chega para a gente pessoas que estão fazendo uso de antidepressivo, de ansiolítico há muitos anos, e que isso não responde aí ao enigma do que é que essa pessoa quer da vida, né? Do que é que essa pessoa sofre efetivamente. Então, essa expectativa de você tomar um remédio para resolver um problema, é por isso até que a psicanálise ela se mantenha viva, né? Ela se mantém até... Por isso que a gente está aqui discutindo a psicanálise. Porque essa questão, ela é atual, ela está presente, né? Naquilo que a ciência ela tem essa tentativa de ser cada vez mais universalizante, né? De você criar técnicas que funcionem, que você comprove a eficácia, e o quanto que isso não garante absolutamente nada, né? Vai ser sempre ali no ponto do enigma, no ponto daquilo que a gente não consegue efetivamente entender, que é onde o sujeito aparece, né? Então, achei muito interessante, né, como é que a gente conseguiu construir e costurar aí uma apresentação bacana, né, para pensar que a psicanálise ela vai trabalhar justamente com aquilo que foge do saber totalizante, né? A falta, né, que o Alan trouxe, que a gente pode pensar como uma falta de sentido, né? A vida não tem sentido, cada um precisa
se haver com isso. Cada um precisa inventar o que vai fazer com a própria vida. E não tem receita para isso. Não tem nada que seja comprovado, eficaz efetivamente, né? Enfim. E aí eu queria agora, primeiro, a gente teve aqui 2 perguntas no chat que eu queria abrir para a mesa, mas também para os presentes, que a gente teve uma primeira pergunta da Carolina, que a Carolina perguntou assim: para a psicanálise, o que seria uma terapia eficaz? Quem se arrisca aí a comentar? Eu acho que se passou pelas falas, né, de uma forma geral, que é essa questão do sujeito em causa e o sujeito como causa do seu desejo. Né? E aí, por isso que a pergunta do Alan é muito bem-vinda, assim, né? Que eficácia é essa que a gente vai pensar, que a gente vai trazer junto com a psicanálise? E aí eu fiquei pensando muito nessa tua questão, né? Depois pensando também no que eu tinha planejado e falei. Para mim, fica muito que a eficácia da psicanálise, ela passa primeiro por uma linha da singularidade, né? Mas eu também acho que a gente tem que chamar a atenção para ela não se confundir com uma perspectiva fenomenológica, por exemplo, né? Do sujeito e seu livre-arbítrio. Eu não sei se é bem por aí o lugar, mas o sujeito também como causalidade, embora a causalidade psíquica, como vocês trouxeram, né? Então, assim, para mim, fica muito que essa ideia da eficácia, ela precisa ser construída no caso a caso. Então, ela é com o sujeito, ela tem que ser discutida com o sujeito. Eu vou trazer o discurso de novo, né? É nesse discurso que a gente se produz enquanto sujeito. Então, para mim, eu, enquanto um sujeito que está presente na clínica, na instituição, o que eu entendo, o que eu venho fazer aqui, o que é que eu busco aqui. E quando eu sou levada, como é o caso de várias instituições, né? O que é que eu posso me surpreender de descobrir aqui dentro que faz sentido para mim? E trazer isso como uma possibilidade, dentro disso reconhecer o meu próprio desejo. Então, acho que para mim essa ideia da eficácia fica muito nesse sentido, assim, né? Mas quero ouvir vocês. Isso, Alan, já te passo a palavra, mas isso me remeteu muito, Thalita, a uma cena, né, de um paciente, né, que é muito curioso, né, um paciente, assim, usuário de drogas pesado, né, e aí ele faz um pedido de tratamento, porque ele tem que parar de usar droga, enfim, aí solicita internação, se interna, e aí durante o processo, né, que ele está literalmente sem droga, isso abre um sofrimento tão intenso nele, ali, alguma coisa tão intensa que é isso, né? Então, a gente oferece a escuta para ver que sofrimento é esse, né? O que esse uso de drogas, que socialmente falando é um transtorno, é um problema, né? Que ele até inicialmente nomeia isso, mas quando a gente vai ver ali na singularidade daquele sujeito, esse uso de drogas era uma tentativa de automedicação, né? Ele estava usando a droga para fugir de alguma coisa. E aí é muito curioso, porque à medida que a gente convida o sujeito para falar e elabora e tal, parará, chega um tempo depois, ele vira, né, e fala para mim, no caso, eu era o terapeuta, o analista dele, né, ele vira e fala assim, então, você me trouxe um problema muito grande. Aí eu falei, eu te trouxe um problema muito grande? Como assim? Ele porque agora, com você aí me ouvindo, eu tendo que falar um monte de coisa, eu não consigo mais usar a droga como eu usava antes. A droga que era o meu refúgio, agora eu não sei mais o que é. Aí eu não consigo usar droga, eu não consigo parar de usar droga, não sei o que eu quero. Falei, bem, então fala mais sobre isso, né? O que é que você pode querer, o que é isso, né? Então, eu acho que isso é muito significativo, né? Porque às vezes o sujeito chega pedindo uma coisa, quero parar de usar droga, e o processo, né, mostra que o que está por trás disso, né? Ou o que está para além disso, né? Que eu acho que é válido a gente também prestar atenção, né? Diga, Alan. Não, eu queria colocar exatamente isso, Michael, que você trouxe, que eu acho assim, a eficácia, eu acho que está muito mais numa inquietação nossa hoje, dentro daquilo que se pede, né, do que propriamente do processo, né? Porque é isso, né? O que determinaria uma psicoterapia eficaz, né? Porque é exatamente isso que você falou, o sujeito traz uma questão, uma queixa, né? E ele quer uma resposta a essa queixa, algo que responda a isso, mas que necessariamente não é o que se possa apresentar no próprio processo. Assim, eu trataria essa questão da seguinte forma, acho que sintetizando o que você falou,
Eu acho que uma psicoterapia eficaz é aquela que traz um problema. Eu acho que é aquela que traz uma questão para o sujeito, porque eu acho que é a questão que vai pôr o sujeito a trabalhar. É a questão que vai fazer esse sujeito fazer da sua queixa, do seu sintoma, um projeto, a palavra talvez nem seja projeto, mas é um trabalho, ele vai se pôr a caminhar, e questões que vão se abrir, e outras, e outras, e outras, porque eu acho que é o que a Thalita colocou, a gente vai ter que e você está colocando, a gente vai ter que se haver com a incompletude, de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que a eficácia, ela está muito mais dentro do campo do trabalho do sujeito do que um resultado em si. Da condição de trabalhar, né? Assim, da condição de poder elaborar, né? Concordo, não. Muito bem. Gente, então, né, eu não sei se eu tenho muito a acrescentar, porque eu concordo com o que vocês dizem, né, eu acho que é isso, né, eu acho que a gente tem que questionar, como diz Alain, né, essa questão da eficácia, e pensar isso, né, alguma coisa do singular, né, do trabalho de cada sujeito, né, que cada sujeito também está disposto a fazer, né, porque tem muita gente que não está disposto, né, entra no campo ali da resistência, não consegue avançar, sai da análise e fala, mas não foi eficaz, ou não serviu para nada, né, então é isso, é para cada um, e depende do momento de cada um, né, do que cada um também está disposto a avançar, a atravessar, né, a construir um saber fazer ali com o seu sintoma. Acho que tem isso aí. A Maria Rosário colocou aqui, né? A eficácia também não estaria ligada à vontade do sujeito em participar. Eu acho que passa muito por aí, sim, Maria, né? Justamente o nível de implicação do sujeito ali na sua própria existência, né? Eu acho que passa por aí, sim. A gente teve a própria Maria do Rosário tinha perguntado também, né? Se a psicanálise tem resultados por longo prazo. O que vocês pensam sobre isso? Mas, assim, como é que seria esse resultado por longo prazo? De se manter, de ser os efeitos duradouros, é isso? Maria do Rosário, se você puder abrir o microfone fala, e perguntar, está aberto. Essa questão de longo prazo, na verdade, Júlia, é porque não é o longo prazo, não, seria assim, eu tenho que fazer uma terapia, no caso, quanto mais tempo eu fizer, então eu vou obter esse resultado, isso independe, eu posso fazer muito pouco tempo e conseguir alcançar esse resultado. Essa é a questão. Sim, eu acho ótima a questão, e o Lacan fala isso, assim, não sei precisar localizar onde, né, mas outros autores também que comentam Lacan, que não tem tempo exato, né, o tempo é para cada sujeito, né, e aí a gente, acho que caberia uma outra discussão, né, Michael, sobre o fim de análise, né, o que é o término de uma análise, né, como é que se entende isso no nosso campo, mas não tem um tempo determinado, mas o que a gente fala para os sujeitos que ficam mais angustiados, né, solicitando, demandando aí esses efeitos, né, rápidos, aí a gente fala, né, tem que ter um investimento, né, algo que leva tempo, mas não um tempo preciso, não temos como precisar isso aí, né, o tempo de cada um para fazer, né, seus atravessamentos, um atravessamento da fantasia e lidar aí com o real, de alguma forma, né, da melhor forma possível para cada um. Ok, obrigada. Acho interessante também, né, a partir dessa pergunta que a Maria do Rosário fez, a gente pensar também, então a gente tem uma disciplina na pós, né, que é psicanálise em instituições, em que a gente discute um pouco isso, né, assim, de que maneira que um psicanalista ele pode se inserir numa instituição de emergência, em que você vai atender o sujeito uma única vez, ou pouquíssimas vezes, né? Que trabalho que um psicanalista poderia fazer num lugar como esse? Então, assim, um dos pontos é isso, assim, um psicanalista ele pode ocupar esse lugar oferecendo a escuta para justamente colocar ali uma pergunta para o sujeito, e essa pergunta pode ter um efeito.
pode ter desdobramentos, né? E aí eu lembro muito de uma situação em que eu atendi um sujeito, um paciente que veio assim, numa situação ali, foram pouquíssimos atendimentos, e aí, num determinado momento, eu coloquei uma pergunta para ele, lá dentro do contexto, e o paciente sumiu, foi embora, abandonou o tratamento. 3 anos depois, ele voltou, então, queria retomar daquela pergunta. 3 anos depois, o sujeito volta com a pergunta, assim, então, também é difícil a gente avaliar, né, assim, isso foi um abandono de tratamento ou foi um tempo de elaboração para ele retomar, enfim, né, então, para a psicanálise, essa questão do tempo, ela tem que ser vista também de acordo com a singularidade do caso, né, também não dá para a gente ficar falando de fora da situação. E aí eu queria trazer mais uma provocação, né, aqui, que eu acabei de lembrar aqui de uma situação aí com a fala da Thalita. A Thalita evocou o discurso do universitário, né? E aí eu queria levantar aqui uma polêmica para os presentes, né? E ver a opinião dos colegas, que é isso, né? Então, existe agora um certo senso comum científico a fala de que a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais eficaz do que a psicanálise, né? Então, estava estudando um texto lá numa disciplina, enfim, a gente chegou no artigo que ele falava sobre isso. Ele afirmava, a TCC é mais eficaz que a psicanálise. Opa, era um artigo científico, né? Caramba, fiquei curioso, né? Vamos investigar mais a fundo. Aí eu fui e peguei a referência que esse autor dava. Aí eu cheguei no segundo artigo. Aí nesse segundo artigo também ele afirmava categoricamente, a TCC é mais eficaz que a psicanálise. Mas não tinha nenhum argumento ali, só falava. Aí ele dava uma outra referência. Eu fui para a terceira referência, a mesma frase. Enfim, para resumir, eu cheguei na quarta referência, em que era uma pesquisa que fazia a comparação de um grupo de jovens com TDAH que faziam uso de Ritalina. Esse grupo ele foi comparado com um outro grupo de jovens com TDAH que, além de Ritalina, faziam terapia em TCC. E aí, o que essa pesquisa pontual ela identificou? O grupo de pessoas que fazia uso da medicação e TCC tinha uma melhora significativa, melhora na qualidade de vida, redução de sintoma, enfim, do que o grupo que só tomava medicação. Então, percebam, essa pesquisa ela fez um comparativo entre usar medicação e usar medicação com psicoterapia, alguma psicoterapia. Daí a gente pode generalizar e afirmar que a TCC é a melhor das psicoterapias? Não. Né? Mas a ciência, né, o discurso científico, ele permite criar isso. E temos um problema, né? Mas é um negócio seríssimo isso, né, Michael? Como você falou, numa revista científica sem nenhum argumento científico. Perfeito, eu acho que isso volta aí com o que a Thalita colocou também, né, do rigor, né, não é porque a psicanálise não trabalha com estatística, né, com generalização, isso não significa que não existe um rigor na pesquisa em psicanálise, e é esse rigor que a gente tem que percorrer, né. Isso, e mais uma vez vou chamar a pergunta do Alan aí, porque se a gente não está falando de eficaz no mesmo sentido, não tem como a gente fazer uma comparação entre coisas que são distintas. Então, a psicanálise pode ser tão eficaz quanto a TCC, ou a TCC tão eficaz quanto a psicanálise. Agora, a gente precisa sempre deixar muito claro qual é o nosso ponto de vista, de onde que a gente está partindo e qual é o lugar que a gente quer chegar. Né? Sem contar, claro, concordo com vocês, não tem argumento, e é por isso que essa pergunta é difícil, Michael, porque eu também já ouvi isso várias vezes, os alunos questionam isso várias vezes, e sempre o parâmetro é o quê? Ah, mas é porque em 40 sessões a TCC tem resultados que a psicanálise não tem. Beleza, mas você continua acompanhando esse sujeito? A gente viu quais são os efeitos disso, como que isso se desdobra, né? E aí eu lembro do texto da análise interminável e interminável do Freud, onde ele vai discutir um pouco essa questão. A gente não consegue ter noção, e o sujeito também não, do quanto ele vai ser capaz de lidar com as questões dele no final da análise, após o final da análise. O que a gente espera é que a vida seja bondosa com ele, né, em certa medida,
mas também a gente tem uma perspectiva do quanto se pode lidar com determinados fenômenos naquele momento e de quando eles retornarem, porque a vida é repetição mesmo, como é que esse sujeito vai encará-los, mas isso vai depender de um monte de outros fatores. Então, eu acho que essa é uma pergunta que é uma pergunta boba, porque a gente não chega em lugar nenhum. A gente nunca vai ter, concretamente, porque nós estamos falando de gente, né, sujeito, então a gente nunca vai ter fenômenos iguaizinhos para a gente comparar os percursos. Eu acho complicado, assim, né, afirmar. Por isso que eu achei essa live proposta muito pertinente, porque, de alguma forma, a gente tensiona esse discurso, né, que é um discurso que está sendo cada vez mais comum, né, porque tem muito a ver com a pergunta anterior. Que resultado? Né? Porque quando você faz essa pergunta, mesmo quando não é uma pergunta, quando é uma afirmação, né, digamos assim, a TCC é mais eficaz do que a psicanálise. Você está dando um referencial a priori pré-estabelecido, né? Então, é como se você já chegasse e já determinasse que a psicoterapia precisa produzir esse resultado. E quando a gente está pensando em algo que não é necessariamente algo que já está pré-estabelecido, né? Até porque, se a gente pensar em termos psicanalíticos, eu acho que aí a Thalita trouxe uma coisa na fala dela que eu achei assim, extremamente pertinente. É a margem, né? Eu acho que a psicanálise, ela se coloca justamente num lugar de tensionar esses discursos, né? De tensionar esses discursos, né? Quando a gente traz, por exemplo, o conceito de pulsão, ele não cabe dentro de uma afirmação como essa que você está falando, né? De tipo assim, de pensar o que é mais eficaz se a gente está pensando de que é algo que está na ordem da imprevisibilidade. Então, se está na ordem da imprevisibilidade, como é que eu vou demarcar um resultado e uma evidência ou algo que demarque que seja esse o fim de um processo psicoterápico? Então, acho que isso é bem complicado, né? Muito bem. Então, convido aí quem quiser abrir o microfone para fazer algum comentário, pode fazer agora. Quem tiver aí alguma dúvida ou algum comentário para fazer, faço aí o convite para tomar a palavra. Então, quanto a isso, eu vou lembrar que, só para lembrar todo mundo que a gente está aí no processo de abertura, né, da próxima turma da pós-graduação, no dia 24 de outubro. Então, quem aí tiver interesse pode entrar no site da FAMAT, famat.com.br, ou me procurar também, meus canais aí de comunicação estão abertos, maicon.torres@mariatereza.com.br. E aí, gente, alguma questão aí, alguma provocação, alguma pergunta difícil? Ih, Alan não é professor não, Alan é aluno, mas aí já... Essa é uma pergunta fácil. Mas já fica... Mas já houve aí essa pergunta, hein, Alan? Pergunta aí foi interessante, hein? Ó. Tá te convocando de algum lugar aí essa pergunta. Será que o Alan vai entrar aí no mundo da ciência com seu mestrado? E aí, Alan, vai entrar aí no discurso do universitário? Não, depois vamos terminar após. Isso aí, né? O passo de cada vez. A Késia fez uma pergunta aqui no chat. Ela perguntou, pode-se dizer que a psicanálise é a ciência do inconsciente? Olha, boa pergunta, hein, Késia? Vou abrir para a mesa. Olha, eu abri aqui o microfone, mas não é para afirmar nada, não. Achei sua pergunta ótima. Não sei se eu tenho alguma coisa para afirmar, não. É porque é isso, né? Esse rótulo da ciência para a gente é difícil, né? Não sei se a gente quer habitar nesse campo da ciência, não. Acho que a gente quer ficar no campo da diferença, né? Igual esse debate que fica, então...
quem pode ser analista, né, psicanalista, só psicólogo, outra pessoa com nível superior, então não tem registro, como é que é isso? Como é que você diz, então, que é psicanalista? Eu acho que a gente tem que ficar nesse campo aí da diferença mesmo do que afirmar, né, mais do que afirmar. Isso me remete, Júlia, à frase do Lacan, né? Que Lacan diz que a psicanálise ela está entre a ciência, a arte e a magia, né? Que a psicanálise não é nenhuma coisa nem outra, mas está ali, ó, entre essas três áreas aí, né? Ótimo. E nesse E a gente ganha espaço, né? Se a gente afirmar é a ciência ou não é a ciência, acho que a gente perde, a gente se localiza em um lugar só. Quando a gente faz a pergunta, o exercício da dúvida permite que a gente continue se questionando. Então, eu acho que é bom a gente estar nesse lugar da pergunta mesmo, né? Dessa interrogação aí da Kézia. E eu acho legal, né, se a gente for pegar a frase do próprio Freud, né, que o Freud vai dizer que o inconsciente é um saber não sabido, eu acho que isso já dá uma dica para a gente, né, para poder pensar aí talvez não pensar a ciência, mas pensar o saber, né, de que saber é esse que se trata, não o conhecimento, mas o saber, né. Enfim, temos aqui uma outra pergunta de Lucas Rocha. Ele quer fazer uma pergunta sobre a pulsão. Ele diz: o entendimento teórico diz alguma coisa sobre todos termos uma pulsão de morte? De que forma a psicanálise pode ajudar a manejar isso para uma vida mais saudável? Jogo para a mesa. A pulsão de morte pode ser saudável. A pulsão de morte permite que a gente destrua coisas que são muito ruins, vivências que a gente teve, experiências que a gente teve, tá nesse ciclo louco de repetição, né? E possa construir algo novo. A gente, às vezes, pensa muito, né, no começo, na primeira ideia, de que pulsão de morte seria o suicídio, por exemplo, né? O sujeito sair de cena. Mas não, a pulsão de morte também é a possibilidade da gente construir algo novo. O que a gente faz em análise é muito isso. Por isso está envolvido muita pulsão de morte ali também, né? Nesse reviver, talvez, fenômenos muito dolorosos, né? Coisas que foram muito dolorosas no nosso passado, mas que a gente tem a possibilidade de, nessa recondução ao passado, como dizia Freud, a gente poder construir algo novo. Então, eu acho que não precisamos necessariamente colocar a pulsão de morte nesse campo de que isso não é positivo para o sujeito, né? A pulsão de morte não é necessariamente a morte, né? Assim, né? Se a gente for, a gente pode pensar por uma outra via também, né? E aí é legal isso, né? Porque o próprio Freud diz, né, que de certa maneira é trabalho de cada um inventar a sua própria morte, né? O que a gente pode entender dessa frase? Cada um de nós precisa aprender a lidar com essa tendência que leva à destruição, né, que leva à estagnação, né, de que maneira que a gente pode fazer o que o Lacan vai chamar de circuito pulsional, né? Então, a pulsão ela vai estar sempre atuante, mas de que maneira que a gente produz uma margem, né, uma borda, de que maneira que a gente faz essa pulsão circular? Tá, eu acho que esse é um caminho interessante. Alan, você que trouxe a pulsão aí, quer dar um pitaco aí? Não, acho que vocês foram precisos no que vocês falaram. Assim, acho que a palavra legal para entender isso é que você trouxe no início, né, o paradoxo. Porque normalmente, às vezes, quando a gente pensa, né, pulsão de vida, pulsão de morte, parece que não são duas coisas que coexistem, podem trabalhar juntas. É como se a ideia desse de um antagonismo, né, de que são como se duas coisas estivessem lutando uma contra a outra, né? E assim, quando a gente vai estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais dentro do conceito de pulsão, a gente vai ver que na verdade elas coexistem, elas estão sendo sempre trabalhando juntas ao mesmo tempo, né? Bem, o Rubens pediu a palavra para fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, Rubens. Fica aí à vontade. Oi, Maicon, boa noite. Em algum momento, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Em algum momento, alguém da mesa, não lembro quem foi, retomou a discussão sobre o fato da psicanálise ter sido concebida na Europa, num dado momento histórico. E levando em consideração o método da psicanálise, o fato dela ser mais focada na forma do que no conteúdo,
quer dizer, dela ter especificidades que diferenciam, como vocês estão colocando bem, dos outros métodos das ciências da natureza, qual seria efetivamente o impacto dessas mudanças históricas, culturais, geográficas, no método da psicanálise em si? Eu vou disparar, vou colocar, acho que uma pontuação interessante, que até vou pegar um detalhezinho da fala da Júlia, né, quando a Júlia trouxe a discussão sobre a trama edípica, né, então o complexo de Édipo, eu acho que é um bom caminho para a gente poder pensar, porque quando Freud, ele pensou o complexo de Édipo, ele estava pensando dentro de qual era a realidade europeia burguesa. Papai, mamãe, filhinho, né? A família nuclear burguesa, enfim. Então, assim, isso é uma restrição da condição histórica social que depois, assim, o Freud ele vai discutir isso, só que ele abre caminho para a gente pensar de uma outra maneira, né? Que é o ponto onde o Lacan vai se apropriar. E aí o Lacan, quando ele vai retomar o Édipo, ele vai pensar muito mais no contexto de função materna e função paterna, e num contexto de alienação e separação, né? Ele vai dizer que a gente vai ter esse elemento de, ao invés da gente pensar a pessoa, pai e mãe, a gente vai pensar a função, e a gente vai pensar de que maneira que o sujeito ele se aliena num discurso para se constituir sujeito, e de que forma que ele se separa disso para como é que eu posso dizer assim? Porque é isso, né? A linguagem, ela não dá conta de tudo, né? Então a gente precisa se alienar na linguagem para ter um instrumento aí, né? Para ter aí esse recurso simbólico, mas a gente sempre precisa ir além disso, né? A gente precisa sempre ver o que é de singular do modo como a gente se apropria disso, que vai ser o ponto que a gente pode pensar o ponto da separação aí também. Então, de certa maneira, quando o Lacan introduz essa outra forma de se pensar a trama edípica, ele também está permitindo que a gente modifique o método psicanalítico. Por quê? Um detalhe importante, né? Só para lembrar da história da psicanálise, a psicanálise que a gente teve na década de 50, principalmente nos Estados Unidos, era uma psicanálise bizarra, assim, né? Bizarra no sentido de normativa, né? De dizer que todo homossexual teria um problema do Édipo, né? Então, todo homossexual deveria fazer análise para virar heterossexual de novo. Enfim, e é o Lacan, quando ele traz essa outra forma de abordar o fenômeno do Édipo, que permite a gente poder pensar a prática da psicanálise de outras maneiras. E aí pensar a inserção da psicanálise na instituição, pensar esse processo de levar em consideração o contexto que a pessoa se encontra, né? Então, é isso, né? Então, dizia-se, né, na psicanálise mais psicologia do ego, digamos assim, tinha essa concepção, né, de que toda criança que cresce sem os pais, que, sei lá, cresce num abrigo, ou que cresce criado por outros familiares, necessariamente ela vai ser traumatizada, porque ela não tem pai nem mãe. E aí a gente pode pensar que essa função materna, por exemplo, ela pode acontecer numa instituição. Enfim, né, e isso vai trazer para a escuta do analista também esse contexto mais amplo. Tá? Então, não sei se te responde, não sei se a mesa quer complementar alguma coisa, mas eu gosto de pensar por esse caminho. Sim, pensando dessa maneira, com a psicanálise antinormativa, transgressora, quer dizer, não conteudística, pensando no método mesmo e só na forma, então dá para dizer que ela seria o método psicanalítico visto dessa maneira, dá para dizer que seria histórico, quer dizer, que as diferenças culturais não teriam tanto impacto no método em si, né? Eu falo isso pensando, por exemplo, hoje as pesquisas estão fazendo, as pessoas estão fazendo psicanálise e levando psicanálise para a China, né? Uma sociedade tão diferente das ocidentais. Então,
o método nesse sentido, na concepção de vocês, não há problema de adaptação do método nessas outras culturas? Se for pensar que o método, assim, estruturalmente falando, é transferência e associação livre, não. A gente pode pensar, sim, a inserção da psicanálise, né, em outras culturas. Obrigado. Nós temos aqui o Guilherme Sucupira, ele fez uma pergunta se é possível trabalhar com a perspectiva da psicologia positiva e a psicanálise sendo um e ao invés de um ou. O que a banca pensa sobre isso? A banca, ó? O que a mesa pensa sobre isso? Que banca, Michael, pelo Pois amor é, de Deus. Já acabou, já passou, Michael. Pois é. É porque eu falei no início que eu estava nervoso diante da banca, entendeu? O orientador, a supervisora, e acho que ele achou que eu estava diante de uma banca, tá vendo? Gente, eu não tenho condições de responder porque eu não tenho conhecimento de psicologia positiva. Eu fico... Nem eu, Thalita. Não tenho condições. Então eu vou assumir aqui esse desafio. Então, só para poder situar, né, a mesa, a psicologia positiva, ela é não é bem uma abordagem, né, ela é mais uma lógica que tem surgido nos Estados Unidos, né, de poder pensar práticas psicológicas e psicoterapêuticas que elas aconteçam no sentido da positividade da existência. Ao invés de você intervir no que é a doença, o sofrimento, seria de você potencializar os aspectos positivos que o sujeito ali apresenta, enfim. E, Guilherme, essa questão, ela eu não sei se eu tenho condições de responder ela também assim de pronto, mas essa questão, ela tem sido puxada muito ali no campo da saúde mental, né? Então, só para ampliar um pouquinho os conceitos, né? Que é o que o pessoal do Recovery, né? Que é uma linha lá de saúde mental, também dos Estados Unidos, tem tentado puxar. Enfim, a minha única preocupação dessa articulação o quanto que a psicanálise, ela se opõe, né, ou ela resiste, de certa maneira, a uma lógica da satisfação, uma lógica assim, de uma busca de uma felicidade plena, de um certo gozo, de um certo bem-estar dessa maneira. Esse é um adendo que a psicanálise... Adendo, né? Essa é uma questão fundamental que a psicanálise coloca, mas, assim, num certo sentido, eu te responderia com isso. Meu principal argumento é esse. Em outro, né, a gente pode pensar que tem, sim, alguma possibilidade de aproximação, talvez, pela lógica do que o Lacan vai falar, do bem dizer do seu sintoma, né, que é você conseguir encontrar formas de lidar com a sua pulsão, formas de lidar com o que te acontece ali, de uma maneira em que produza laço social, né? De uma maneira em que isso possa ter reverberações no desejo do outro, né? Então, enfim, assim, eu fiquei aqui, meio aqui, né? Nem lá nem cá, porque eu estou falando isso, gente, porque assim, eu estou orientando um trabalho em psicologia positiva, né? Então, eu estou também aprendendo um pouquinho sobre isso. E aí a minha orientanda, que infelizmente ela não pôde estar presente, mas ela fica me provocando, né? Conta assim, mas o que a psicanálise pensa sobre isso, né? Porque ela é da TCC, né? Então a gente está ali num certo campo de discussões ali. E aí, assim, o que eu posso te responder agora nesse momento é um pouco isso, assim, que o alerta que eu faço, pelo menos, é de não entender, de você não colocar a psicanálise nesse campo de promessa de salvação, promessa de solução, né, ou esse aspecto mais positivo, porque aí a gente volta também numa outra frase do Lacan, que o Lacan fala que a psicanálise, ela lida com o resto, né? Ela vai lidar justamente com o que escapa, que não é necessariamente a patologia, né, o patológico explícito, mas é o que escapa
dessas medidas ou totalitárias, ou muito good vibes, né, muito positiva. Então, eu acho que esse posicionamento é interessante, assim, deixar isso um pouco em aberto, tá? Michael, eu ia acrescentar somente isso mesmo, né? Porque para a gente, esse conceito da angústia, por exemplo, é muito importante, né? Passar pela angústia, né? Ou sustentar um pouco a angústia no tratamento da neurose para que se possa avançar. Então, a angústia é um conceito caro para a gente nesse sentido e que eu acho que destoa aí um pouco, né, do que você pôde nos apresentar sobre essa psicologia positiva aí. Muito bem, a gente está com 2 perguntinhas aqui, que eu acho que a gente pode já ir encaminhando para o nosso final, né, que já estamos aí quase 10 horas. Então, a gente tem aqui a Késia, ela fez uma pergunta sobre como a psicanálise atua nesse sujeito cartesiano, já que o nosso social, nós já temos esse conceito de eficácia bastante instituído. E aí? Como é que a gente pode pensar aí essa pergunta da Késia? Eu acho que, de certa forma, a gente retoma algo que acho que foi comum nas falas de todos nós, né? Que é esse resgate da singularidade. Antes do sujeito ser, na verdade, não é antes, mas assim, o sujeito é sujeito porque a gente pôde falar em algum momento do racional, né? Do racionalismo cartesiano. Então, a gente só pode falar de sujeito a partir desse movimento, historicamente localizando. Então, a gente está falando desse sujeito. Independente da forma como a gente fale dele, é dele que a gente está falando. E o que a gente propõe, me parece ser comum nessa mesa, né, é que a gente consiga resgatar essa questão da singularidade, que vem junto com o inconsciente, né? Até eu vi que tinha uma pergunta antes, falava um pouquinho sobre se daria para unir o sujeito, se daria para unir a psicanálise com uma postura fenomenológica do psicanalista. Eu acho que Freud dá muita abertura para a gente, para pensar as nossas atuações. Existem pressupostos que são muito caros à psicanálise, que a gente visa, né, reconhecer e trabalhar a partir deles, mas o estilo de cada psicanalista, o modo como a gente se coloca na relação com o outro, vai depender muito também do que esse outro nos oferece, né, muito da transferência. O que eu acho que a gente não dá para perder de vista é que quando a gente fala da fenomenologia lá de Husserl, a gente vai estar falando do consciente, é a consciência que está em jogo. E aí, se a gente só for no sentido da consciência, a gente perde o inconsciente, que é um conceito tão caro para a psicanálise. Então, eu acho que é uma questão para se ficar atento, assim, na verdade, né? Eu queria acrescentar também um ponto nessa fala da Thalita, que é quando a gente também está lidando com o sujeito cartesiano, uma das concepções que a gente tem é a separação de mente e corpo, né? E aí é um risco também da gente, como a psicanálise ela trata da palavra, né, assim, pela palavra, da palavra, enfim, corre-se um risco da gente ficar também muito no mundo imaginativo, né, numa coisa muito imaterial, e a gente não pode esquecer que para a psicanálise o corpo ele é fundamental também, né? Então a gente pensar a prática psicanalítica levando em consideração o corpo, né? E não ficar só nessa coisa da emoção, do pensamento, mas a gente poder pensar de que maneira que esse corpo se apresenta também na análise. Ok? Alan, você ia falar alguma coisa? Então, eu acho que é um pouco disso que você está falando, porque eu acho que a psicanálise traz fundamentalmente essa questão da ética, né? Eu acho que a ética como um furo, né, nesse discurso cartesiano que a gente vê hoje, né? E eu acho que, na verdade, assim, não é que ela desconsidera o corpo, ela só dá um outro lugar para esse corpo, né? Que não é um corpo separado e um corpo também que fala, né? Um corpo também, inclusive, que pensa, né? Então, eu acho que o que a psicanálise traz de contribuição fundamental, acho que para essa questão do cartesianismo hoje ainda presente, um pouco menos, mas acho que essa questão de lugar como uma questão ética de furo para esse discurso, né? Tudo bem. A gente tem aqui, né, outras perguntas surgiram, mas eu vou deixar essas perguntas aí na falta, para a gente ter aí também material para uma próxima apresentação.
E eu acho que a gente conseguiu aí fazer uma passagem legal aí nesse assunto, Mas, né? Michael, mas teve uma pergunta pertinente. Perguntaram se a Júlia era professora da pós. A Júlia é professora da pós, a Thalita é professora da pós, e o Michael também é professor da pós. Isso. Nós temos aqui também, a gente tinha presente, tá aqui presente ainda a Fernanda Pimentel, também é professora da pós. E aí é isso, né? Então, a nossa pós também, ela é muito voltada, né? É uma pós de fundamentos da clínica psicanalítica, mas a gente tem essa preocupação também de trazer essa discussão da clínica do contemporâneo, né? Então, quando a Flávia pergunta sobre lidar com a histeria hoje, é um tópico que a gente vai abordar, que a gente vai discutir, assim, que é muito importante pensar de que maneira que a psicanálise, ela se posiciona e se relaciona com os discursos atuais, né? Então, o Alexandre perguntou sobre o DSM, então a gente vai desenvolver esses assuntos, a gente desenvolve esses assuntos ao longo das disciplinas, tá bom? Então fica um convite a todos também, né? No dia 24 a gente começa a nova turma com as aulas de professora Júlia e Thalita, né? Então fica um convite para quem tiver interesse, quem quiser participar dessa primeira aula, ver como é que é. Algumas pessoas já estão inscritas, né? Então aconselho vocês a entrarem no site, se inscreverem para a gente poder confirmar a abertura da turma, né? Que já está praticamente confirmada. Mas também fica aberto para quem quiser conhecer a primeira aula. Será um prazer receber a todos. Só entrar em contato comigo, tá bom? Gente, queria agradecer muito, 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 apesar de todos os percalços tecnológicos, eu acho que a gente conseguiu fazer uma boa apresentação, né? Estava bem cheio. Queria agradecer muito a participação de vocês, Thalita, Júlia, Alan, que aceitou o desafio aí de falar, né? Enquanto aluno da pós-graduação, foi muito bacana, Alan, sua participação. E é isso. Considerações finais aí da mesa? Só agradecer mesmo, Maicon, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com você. Será novamente estar na pós também, né? E que a gente possa continuar fazendo essas boas alianças, esses bons espaços de se colocar, de se perguntar mais do que tudo, né? Antes de responder, que a gente possa fazer boas perguntas. Então, muito obrigada por ter participado aqui. Para mim foi uma experiência muito rica. Aprendi muito com vocês. Perfeito. Eu também agradeço, né? E aguardamos a todos os interessados aí nas próximas aulas. Viu, Alan? Foi ótimo, você falou super bem, já está quase lá, como disse alguém aí nos comentários. E depois combinamos as próximas, né, Maicon? Eu acho ótimo que a gente possa, né, até para as pessoas conhecerem um pouco, né, os professores, falar um pouco do programa, achei ótima a iniciativa. Tá quase lá, é ótimo. Lá onde é que eu não sei, né? Ó, eu quero agradecer o convite, né? Foi muito bom, prazer, espero ter contribuído e aprendi muita coisa também, mais uma vez, como sempre. Bacana. E aí, só para, acho que foi a Gabriela que tinha perguntado, essa apresentação ela vai entrar no YouTube, tá? No canal da faculdade, aí depois eu disponibilizo o link quando a gente conseguir colocar. Tá bom, gente? Então é isso, agradeço aí a presença de todos. Uma boa noite, bom feriado, né? Porque temos aí um feriado pela frente, né? Bom descanso a todos. Tchau, tchau, gente.